Nosso próximo assunto são os quantificadores. O primeiro quantificador que nós vamos ver é o para todo. O símbolo do quantificador para todo é o Vzinho cortado, feito à mão em geral fica assim. Para todo também pode ser lido como todo ou como qualquer, dependendo da proposição em que ele aparece. Um exemplo aqui embaixo do uso desse quantificador é essa frase: todo cão é mamífero. Agora vamos ver nosso próximo quantificador, que é o existe. O existe é um ao contrário, o símbolo dele é esse ezinho ao contrário. Um exemplo do uso do existe é: existe mamífero aquático. Agora vamos estudar alguns detalhes sobre esses quantificadores. Começando com o para todo, vamos partir desse exemplo: todo poeta é escritor. Se eu quiser representar isso através de diagramas de Venn, de conjuntos, como ficaria essa representação? O diagrama de Venn para representar essa proposição é esse daqui. Vocês devem observar que se todo poeta é escritor, significa que o conjunto dos poetas é um subconjunto do conjunto dos escritores. Então, a gente representa aqui o conjunto dos poetas dentro do conjunto dos escritores. Agora, outra coisa que a gente tem que estudar é a negação dos quantificadores. Se eu quiser negar essa frase que todo poeta é escritor, como eu faço isso? Se é falso que todo poeta é escritor, significa que existe pelo menos um poeta que não é escritor. Então, a negação do todo poeta é escritor é: existe poeta que não é escritor. Agora vamos passar ao quantificador existe. Aqui, partimos daquele exemplo: existe mamífero aquático. Como vamos representar essa proposição através de conjuntos? A representação é feita da seguinte forma. Aqui eu tenho o conjunto dos animais aquáticos, esse conjunto A. Aqui eu tenho o conjunto dos mamíferos. E dizer que existem mamíferos aquáticos é dizer que esta interseção é não vazia. Então, enunciar que a interseção é não vazia é a forma de dizer que existe um mamífero aquático. Logo, em termos de conjuntos, a afirmativa existe mamíferos aquáticos é equivalente à seguinte afirmativa: a interseção M é diferente de vazio. Essa é a forma de enunciar, através de conjuntos, que existem mamíferos aquáticos. Para negar essa proposição, basta eu dizer que não existe mamífero aquático. Em termos de conjuntos, isso significa que a interseção entre o conjunto dos animais aquáticos e o conjunto dos mamíferos é vazia, ou seja, a interseção M é igual a vazio. Mas há ainda uma outra forma de enunciar essa negação. Essa outra forma é dizer que todo animal que é aquático não é mamífero. Utilizando a nossa notação matemática, isso poderia ser escrito, então, também da seguinte maneira: para todo x pertencente a A, x não pertence a M. Todo elemento do conjunto dos animais aquáticos, ou seja, todo animal que é aquático, não é mamífero, não é um elemento do conjunto dos mamíferos. Agora vamos ver um pouquinho da relação do quantificador para todo com o quantificador não existe. Essa relação vai esclarecer para a gente também alguns fatos sobre o conjunto vazio. Então, vamos começar com essa proposição: para todo x pertencente a A, x pertence a B. Essa proposição é equivalente à seguinte outra proposição: não existe x pertencente a A, tal que x não pertence a B. Dizer que para todo x pertencente a A, x pertence a B é a mesma coisa que dizer que não existe nenhum x em A que não pertença ao conjunto B. Isso parece bastante razoável, né? Bom, vamos seguir adiante. Vamos olhar agora essa outra proposição. Para todo x pertencente a A, x é maior do que 10. Novamente, o que significa dizer que para todo x pertencente a A, x é maior do que 10? Se eu quiser escrever isso
com o símbolo de não existe, eu vou dizer que não existe um x pertencente a A que seja menor ou igual que 10. Está aqui, não existe x pertencente a A, tal que x é menor ou igual que 10. Agora, vamos imaginar que A fosse conjunto vazio. Então, eu vou recolocar essa proposição em termos do conjunto vazio. Para todo x pertencente a vazio, x é maior do que 10. Essa é uma proposição que, frequentemente, quando vocês olham, vocês tendem a dizer que ela é falsa. Como assim? Para todo x pertencente ao vazio, x é maior do que 10. Não tem nenhum elemento no vazio, mas nós temos que olhá-la com mais atenção. O que significa dizer que para todo x pertencente ao vazio, x é maior do que 10? Vamos usar a mesma estratégia que usamos antes e vamos reescrever com o quantificador não existe. Dizer que para todo x pertencente a vazio, x é maior do que 10 é a mesma coisa que dizer que não existe nenhum x no vazio menor ou igual a 10. E essa proposição daqui? Verdadeira ou falsa? É claro que é verdade, né? Não existe nenhum x no vazio menor ou igual que 10. Mas veja, essas proposições são equivalentes. Então, é verdade que para todo x pertencente ao vazio, x é maior do que 10. O que vocês precisam entender é que para que uma proposição enunciada como para todo seja falsa, é necessário que exista algum elemento que viole a condição dada. Então, para todo x pertencente ao vazio, x é maior do que 10. Para que isso fosse falso, você teria que me exibir algum x do vazio que não fosse maior que 10, mas você não vai conseguir isso, porque não tem nenhum elemento no vazio. Então, é verdade que todos os elementos do vazio são maiores do que 10, porque não tem nenhum que não seja. Isso pode parecer um pouco estranho para vocês, e é por isso mesmo que eu estou chamando a atenção para esse fato aqui, mas, matematicamente, o para todo se traduz dessa forma como a não existência de um elemento que viole a condição. E, por isso, qualquer proposição que for enunciada sobre todos os elementos do conjunto vazio sempre será verdadeira. Vamos ver mais um exemplo aqui. Essa proposição, para todo x pertencente ao vazio, x pertence a um conjunto B. Mesmo sem saber quem é o conjunto B, eu já posso afirmar que essa proposição é verdadeira, pela mesma razão que nós utilizamos aqui em cima. Se eu fosse reescrever essa proposição com não existe, eu diria que não existe nenhum elemento do vazio que não pertença ao conjunto B. Isso é verdade, não existe nenhum elemento no vazio que pertença ou não pertença a qualquer conjunto, porque não há elementos no vazio. Vamos reescrever aqui? Então, aqui está. Dizer que para todo x pertencente ao vazio, x pertence a B é a mesma coisa que dizer que não existe nenhum elemento no vazio que não pertença a B, que claramente é uma proposição verdadeira. Não existe nenhum x no vazio que não pertença a B, seja qual for o conjunto B. E essa proposição aqui, verdadeira, é a razão pela qual nós sabemos que o vazio está contido no conjunto B, qualquer que seja o conjunto B. É por isso que o vazio está contido em todos os conjuntos. A razão pela qual isso causa tanta dificuldade para os alunos é que é bastante diferente da nossa utilização cotidiana do termo para todo. Veja, suponha que você não tem nenhum carro e que você diga para um amigo seu que todos os seus carros são da BMW. Matematicamente, você não está mentindo. Todos os seus carros são BMW. Você também poderia dizer que todos os seus carros são Mercedes. Essas frases seriam verdadeiras do ponto de vista matemático, mas é claro que do ponto de vista da nossa linguagem cotidiana, você, na melhor das hipóteses, estaria trapaceando. Se você diz que todos os seus carros são Mercedes, subentende-se que você tem carros e que esses carros são Mercedes. Mas meu objetivo com isso é exatamente chamar a atenção para essa divergência que há entre o uso do para todo na linguagem cotidiana e na linguagem matemática. Se vocês não prestarem atenção a isso, vocês vão acabar incorrendo em erros por utilizarem o para todo dentro da matemática como a gente usa na linguagem cotidiana, quando na verdade vemos que na matemática o para todo não funciona da mesma maneira. Então é muito importante vocês entenderem bem como utilizar o para todo na matemática. Esse exercício caiu em uma AP,
uma prova de vocês alguns semestres atrás. O exercício diz o seguinte: considerando os conjuntos A, B e C, aqui tem o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C, determine se são verdadeiras ou falsas as proposições abaixo e justifique suas respostas. Repara que, mais uma vez, como eu falei para vocês, sem justificativa correta, não é considerada a questão correta. Então, a primeira proposição diz que existe um número inteiro, um x pertencente a z, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Lembra, esse daqui é o nosso símbolo da conjunção, significa e. Vamos verificar. Existe algum número inteiro, veja, o elemento tem que ser inteiro, tal que esse número pertence a A e não pertence a B? Esses aqui, A, B e C, eu nem preciso considerar, porque não são números inteiros. Repara, isso daqui é um conjunto, não é um número inteiro. Não, esse elemento de A não é um número, é um conjunto. Então, os meus candidatos seriam esses esses 4 números inteiros aqui. 1, o 2 e o 3 a gente vê que também são elementos de B. Porém, o menos 5 não é um elemento de B. Então, essa frase daqui é verdadeira. Existe um x inteiro que pertence a A e não pertence a B. E para justificar isso, o que vocês teriam que fazer é indicar, tome x igual a menos 5. Esse x é um número inteiro que pertence a A e não pertence a B. Vamos para o próximo item. Para todo x pertencente a B, x pertence a A. Vamos verificar se isso é verdade. Todos os elementos de B pertencem a A. Sim, 1, 2 e 3 são os elementos de B e também são elementos de A. Então, isso daqui é verdade. E para justificar, eu devo escrever os elementos. Vou abreviar assim: elementos de B são 1, 2 e 3. 1 pertence a A, 2 pertence a A e 3 também pertence a A. Logo, essa proposição daqui é verdadeira. A próxima proposição, no item C, nos diz que para todo x pertencente a A, x pertence a B ou x pertence a C. Vamos verificar se isso é verdade. Todo elemento de A é elemento de B ou de C? Esse primeiro elemento é elemento de C. O B também é elemento de C e o C também é elemento de C. O menos 5 é elemento de C também. 1, 2 e 3 nós já vimos que são elementos de B. Porém, se nós pegarmos este elemento aqui de A, o elemento é o conjunto unitário, cujo elemento é 4. Esse conjunto não é um elemento nem de B, nem de C. Repara, o número 4 é um elemento de C, mas o elemento de A não é o número 4, é este conjunto, e ele não é elemento de C. Logo, não é verdade que para todo x pertencente a A, x pertence a B ou x pertence a C. Isso aqui é falso. E a justificativa é o seguinte: tome x igual, quem é o nosso x que é elemento de A e que não é elemento de B nem de C, é esse conjunto daqui. Então, x pertence a A, mais x não pertence a B e x também não pertence a C. Vamos para o próximo item. Existe x pertencente a C, tal que x não pertence a A? Vamos verificar. A, B e C são elementos de A, menos 5 também, mas aqui temos o 4, que, como nós já vimos, não é um elemento de A. Logo, essa proposição aqui é verdadeira. Existe um elemento de C,
que não pertence a A. A justificativa dela é: tome x igual a 4. Então, esse x pertence a C e x não pertence a A. Finalmente, o nosso último item diz que existe um número natural x, tal que x pertence a A e x não pertence a B. Vamos verificar. Quais são os números naturais que estão em A? 1, 2 e 3. Todos esses números são elementos de B. Então, não existe um número natural tal que esse número pertence a A e não pertence a B. Logo, essa proposição é falsa. A justificativa pode ser escrita assim: A interseção conjunto dos naturais é igual a quê? É igual aos números 1, 2 e 3. Mais 1 pertence a B, 2 também pertence a B e 3 pertence a B. Logo, não existe um número natural que pertença a A e não pertença a B. Vocês podem escrever isso aqui de outra maneira. Vocês podem escrever por extenso. Os números naturais que pertencem a A são 1, 2 e 3. E todos esses números também pertencem a B. Logo, não existe nenhum número natural que pertence a A e não pertence a B. Importante é que vocês não deixem de justificar a resposta que vocês derem.